Eu tenho a palavra. Agradeço, senhor presidente. Recebo as saudações desta defesa. Sempre uma honra retornar a esta corte e especialmente encontrar Vossa Excelência na presidência desta colenda 8ª turma. Estendo os cumprimentos aos demais componentes do colegiado, juízes convocados. Saúdo ainda o eminente Procurador Regional da República, colegas advogados, servidores do TRF4, também demais presentes. Senhor relator, neste caso, o Ministério Público sustentou em denúncia que o apelante, junto ao CORREL, teria mantido em depósito determinada quantidade de maços de cigarro de procedência estrangeira, sem documentação fiscal de regular internação do país, iludindo assim tributos federais. Trata-se, portanto, um caso de contrabando. Transcorrida a instrução, sobreveio sentença condenatória que promoveu o emendácio libelli para readequar os fatos típicos ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 334-A do Código Penal, que então, combinado ao artigo 3º do Decreto-Lei 399 de 68, equipara ao contrabando não o armazenamento, mas o transporte de cigarros estrangeiros irregularmente introduzidos em território nacional. Sucede, senhores, que toda a prova destes autos é no sentido de que o apelante João, meu constituinte, no máximo teria mantido em depósito as caixas de cigarro, mas em momento algum ele as transportava. Nem a denúncia imputa essa conduta ao apelante. Inclusive, quando da lavratura do flagrante, senhor presidente, os policiais civis que efetuaram a prisão afirmaram que o apelante João manteria os cigarros em um depósito que ficaria dentro de uma peça no estacionamento onde se deu essa abordagem. Nunca foi dito que João estaria transportando esta carga no seu carro. E tanto é assim, senhor presidente, que o carro que o apelante João utilizava, que era um Peugeot 207 branco, de propriedade da sua esposa, foi restituído a ele pelo juízo. Agora, se este veículo houvesse transportado contrabando, teria ocorrido o seu perdimento, tal como ocorreu em relação ao automóvel do CORREL Jones, cujo perdimento foi então declarado pelo juízo de primeiro grau. A sentença, porém, senhor relator, não fez a distinção da denúncia entre as ações dos réus e misturou a possível propriedade dos cigarros em interpretação desfavorável ao ora apelante. Os policiais jamais mencionaram que as mercadorias estariam dentro do carro de João. O veículo Peugeot de João foi apenas utilizado por esses policiais para transportar os cigarros encontrados numa peça no interior desse estacionamento até a superintendência da Polícia Federal. Dessa forma, nunca existiu a conduta de transporte dos cigarros por parte do apelante. Já em relação ao suposto armazenamento, que é o que se afirma na sentença, também imperam dúvidas nos autos que inadmitem, na visão dessa defesa, a conclusão pela condenação. Ora, os depoimentos judiciais dos policiais envolvidos no flagrante apresentam entre si consideráveis contradições e permitam-me destacar brevemente aqui. O policial Luiz Prestes de Lima afirma que João estaria carregando em seu carro, estaria chegando em seu carro nesse estacionamento quando os policiais fizeram a abordagem. Não havia ninguém no depósito onde encontrados os cigarros. Abordaram o senhor João ainda dentro do carro e não no depósito. E disse o policial que havia caixas de cigarro dentro do carro do senhor João e que os cigarros foram transportados até a superintendência da Polícia Federal nos próprios veículos. Ora, primeiramente, em relação a esse depoimento, se o réu foi abordado quando descia do seu veículo, como refere o policial, não há como presumir que o depósito fosse seu, muito menos que esses cigarros lá encontrados lhe pertencessem. De outro lado, é evidente o equívoco desta testemunha, senhor relator, pois no carro de João não foi encontrada mercadoria alguma. Tanto é que, reconhecendo isso, o magistrado de piso restituiu o veículo à sua esposa. Se houvesse sido encontrado contrabando no carro dele, o carro teria sido dado perdimento. O outro policial, senhor Roberto Yupen, afirma que quando chegaram lá no estacionamento, um veículo já estaria dentro do estacionamento e o outro chegando. Um dos suspeitos estaria dentro do estacionamento e no estacionamento haveria outros clientes e carros. E esse policial não lembra se João estava chegando ou parado no local.
Então, ele afirma que um dos veículos estava dentro do estacionamento e o outro chegando. Porém, ele também não recorda corretamente qual dos réus estava onde, nem o que pertencia a quem. E, por fim, o terceiro policial, Leandro Izaguirre da Silva, relatou que houve uma denúncia anônima e em monitoramento ao local foi visto o carro EcoSport denunciado entrando no estacionamento. E ele acha que era o senhor João que estaria dirigindo este EcoSport, onde foram apreendidos os cigarros. E afirmou que o veículo Peugeot estaria com o Correio Jones e nele não haveria nada dentro. E os cigarros foram transportados nos carros apreendidos na viatura da polícia. E o senhor João, segundo este policial Leandro agora, estaria descendo da EcoSport após entrar no estacionamento quando abordado. Então, note-se assim que este último policial afirma que o Peugeot seria de Jones e o EcoSport de João, invertendo a propriedade dos carros, que inclusive é descrita na própria denúncia. Então, não existe dúvida que o Peugeot era do apelante João e o EcoSport do apelante Jones. Para este último policial, João é que estaria dirigindo o veículo com cigarros, o que vai de encontro ao que os demais afirmam. Mas veja-se que, se João estaria descendo do seu veículo quando abordado, não haveria como presumir que estes cigarros, que foram encontrados em uma peça daquele estacionamento, lhe pertencesse. E não há nenhum indicativo, senhores, de que ele tivesse levado os policiais até a referida peça ou de que tivesse confessado a prática delitiva, porque de fato não confessou. Então, as provas acusatórias são demasiadamente frágeis para a condenação, porque não foi verificada nenhuma documentação deste depósito, não foi ouvido qualquer funcionário do estacionamento ou qualquer outra testemunha, ainda que esses policiais tenham deixado claro que o local estava movimentado naquele momento. Ainda, o magistrado utiliza na sua fundamentação para a condenação o laudo mercadológico preliminar, onde há uma fotografia dos dois veículos, onde aparecem as caixas nos porta-malas dos carros. Sucede que foi inequivocamente comprovado pelos depoimentos dos policiais que os dois carros foram utilizados apenas para o transporte da carga até o depósito da Polícia Federal. Porém, as caixas atribuídas a João, segundo a própria denúncia, teriam sido encontradas no depósito e não dentro do carro. No veículo Peugeot, que era da esposa do senhor João, não havia nenhum produto de origem ilícita. As testemunhas defensivas corroboraram que o acusado não se dedica a atividades criminosas e o apelante afirmou em seu interrogatório que deixa o carro que pertence à sua esposa naquele estacionamento, pois reside próximo. E a defesa comprovou que, de fato, ele há muitos anos estaciona naquele local. E afirmou o senhor João que não tem nenhuma peça no estacionamento. No estacionamento há diversos depósitos e que nunca viu cigarros lá. O que se percebe, portanto, senhores, é que esta carga de cigarros não foi apreendida na posse de João, mas em uma peça da qual não se sabe quem é o proprietário, nem isto foi investigado ao longo do processo ou na apuração preliminar. Daí porque a dúvida intransponível, na ótica desta defesa, deve conduzir à absolvição do apelante. Quanto à pena alternativa aplicada, senhor presidente, não há qualquer espécie de fundamentação na atribuição de 2 salários mínimos como prestação pecuniária ao apelante, que, diga-se de passagem, é pessoa de parcos recursos econômicos, é um aposentado que trabalha como porteiro de um prédio. No tocante aos efeitos da condenação, a sentença aplica a pena de inabilitação para dirigir veículo automotor a ambos os réus. Ocorre que o senhor João não teria participado do crime na condução de veículo. Nem a denúncia fala isso, a denúncia jamais imputa isso. E tanto é assim, como, repito mais uma vez, o automóvel Peugeot foi devolvido à sua proprietária, que é a esposa do senhor João, nos autos do incidente de restituição de coisas apreendidas. Desta forma, senhor presidente, não querendo tomar mais o tempo desta turma, requer-se provimento do recurso a fim de reformar a sentença para absolver o réu, reconhecendo-se a ausência de comprovação de autoria ou de prova suficiente à condenação, e, alternativamente, seja reduzida a prestação pecuniária a 1 salário mínimo e afastada a inabilitação para a condução de veículo automotor
eis que o carro não foi utilizado para a prática delitiva. Agradeço. Cumprimentando o advogado, com a palavra o Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Carlos pela brilhante sustentação. Senhor presidente, o parecer escrito é no sentido de parcial procedência, apenas para no que diz respeito à inabilitação para dirigir, é isso? Só um engano aqui. Mas, enfim, no que diz respeito à autoria, senhor presidente, a sentença fez um longo exame de todas essas ponderações, que, ora, se foram bem deduzidas pela defesa na tribuna, e encontrou, senhor presidente, não só os depoimentos, a congruência no sentido da apreensão desses cigarros em poder dos acusados, como várias incongruências nas declarações dos próprios acusados, a inexistência de justificativa para a sua localização juntamente com os cigarros, enfim, uma confusão do acusado João no que diz respeito a uma eventual medida constritiva que já havia recebido, vários elementos, as fotografias dos veículos, tudo a demonstrar que os acusados transportavam e ou armazenavam, mantinham em depósito cigarros de origem estrangeira sem a comprovação da regular importação, o que do ponto de vista da tipicidade é pouco relevante, haja vista que a norma equipara essas figuras todas ao contrabando. Portanto, me parece que o exame da prova feito na sentença está bastante justificado, inclusive no que diz respeito à desclassificação que opera, à retificação que opera no enquadramento jurídico das condutas e, portanto, não merece reparos. Então, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público é no sentido de reiterar o parecer escrito.